Olá, tudo bem com você? Então, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está se sentindo com muita sobrecarga de coisas, seja mental, física, emocional, então você está tendo que lidar com muitas coisas, seja na vida profissional ou na pessoal, e esse vídeo tá feito aqui especialmente para você conseguir lidar melhor com essa sobrecarga toda. Tem 3 coisas que sempre me ajudam quando eu tô, lidando com muitas coisas, com coisas que eu tô muito sobrecarregada, quando eu tô me sentindo cheia de coisas pra lidar. Então são 3 coisas que estão ligadas a 2 livros que eu li e que eu aprendi por conta desses livros, né. E a primeira coisa é ligada ao livro A Arte de Fazer Acontecer. Então, logo no começo desse livro, que é um livro muito bom para você conseguir lidar melhor com a sua organização, com as coisas que você tem que fazer. Se essas dicas te ajudarem desse vídeo, né, eu te recomendo bastante ler esse livro, porque ele vai te ajudar mais ainda do que esse vídeo. Esse vídeo já vai poder te ajudar, eu espero, mas você também vai poder ter uma ajuda a mais com esse livro. Então, esse livro, né, logo no começo, o autor, né, o David Allen, ele fala sobre como às vezes a gente foca muito no todo, então a gente foca muito em todas as tarefas que a gente vai ter que fazer no dia, em todas as tarefas que a gente vai ter que fazer na semana, no mês, em todas as coisas que a gente tem que fazer, seja em cada período que for, né, no dia, na semana, no mês, o que for, né. E aí a gente esquece de focar no que a gente tá fazendo ali na hora. Então ele fala assim, vamos supor, você tem que fazer 10 tarefas no decorrer do dia. Então quando você tá fazendo a primeira, você já tá pensando em como vai ser fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, já tá pensando que fazer 10 tarefas talvez não dê conta no seu dia, já tá pensando que, talvez você não consiga dar conta de tudo e fazer com tanta eficiência. E aí você vai pensando no todo, naquelas 10 tarefas o tempo todo, enquanto você tá fazendo só a primeira. E aí você não consegue se concentrar na primeira, você não consegue dar atenção pra ela, não consegue fluir, você já começa com estresse aquilo ali, né. Então, isso daí é muito prejudicial. Você focar no todo é muito ruim, porque você não consegue focar no que você tá fazendo, aquilo ali não consegue ser prazeroso, o que você tá fazendo, e você não consegue fluir. Porque se você tá preocupado pensando em várias outras coisas enquanto você faz uma coisa ali, você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir fazer aquilo ali da melhor forma possível. Então, o que esse autor fala, né, que é muito interessante, que eu apliquei muito pra minha vida e que me ajuda muito, quando eu tô principalmente com muitas tarefas no meu dia, é focar apenas no que eu estou fazendo. Então, esquece que você vai ter que fazer 10 tarefas, esquece que você não vai ter que fazer, que você vai ter que fazer tantas e tantas coisas. Calma, um passo de cada vez. Então, foca primeiro ali. Pensa, tá, eu só vou conseguir fazer a segunda tarefa se eu fizer a primeira. Só vou conseguir fazer a terceira tarefa se eu fizer a primeira. A quarta também, a quinta também. Então, não adianta nada eu ficar me estressando e me preocupando com todas as outras tarefas se eu não focar na primeira. Então, pensa, faz esse exercício mental. Eu vou focar aqui primeiro. Eu vou focar aqui primeiro. E aí, muita gente, né, acaba também se preocupando tanto com todas as coisas que precisa fazer por conta de, não ter uma organização, algo que possa organizar, que possa lembrar essas pessoas do que elas precisam fazer. Então essa é outra coisa que esse autor, né, fala, que acaba nos prejudicando quando a gente tem muita coisa para fazer. Então a gente não consegue focar tanto naquilo ali que a gente está fazendo, também por esse motivo, porque a gente, tá sempre se preocupando em lembrar de tudo, tá sempre se preocupando em focar em tudo, pra que a gente lembre, para que a gente não se esqueça do que a gente precisa fazer. E aí o que que ele dá de solução? Ele fala que essas coisas, assim, que a gente precisa fazer, essas demandas, essas coisas que surgem na nossa vida, né. Então, por exemplo, preciso, buscar meu filho na escola, preciso entregar tal relatório, preciso me lembrar de comprar ovo quando eu sair de casa. Todas essas coisas, assim, sejam da sua vida pessoal, profissional, tudo, 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 ele chama de laço aberto. Então, laço aberto são todas as coisas que exigem uma ação,
ou que exigem ser lembrados dentro da sua mente, que ficam sempre ali te matutando, matutando, matutando. Então, o que ele fala? Você tem que registrar esses laços abertos. Você tem que registrar eles num local em que você vai sempre se lembrar, né? Eu uso o Trello para conseguir registrar esses meus laços abertos, né? E aí você vai sempre estar revisando. Todas as semanas, você pega um dia, um momento específico para você ler tudo que você anotou nessa. Ele chama de caixa de entrada, né? Nessa caixa de entrada, todos esses laços abertos, você revisa e anota no local adequado. Então, na maioria das vezes, eu organizo todos esses laços abertos na minha agenda. Então eu coloco eles lá, cada dia que eu vou fazer tal coisa, cada dia que eu preciso fazer tal coisa. E eu também tenho uma lista de coisas que não precisam fazer com tanta urgência, que eu vou fazendo quando sobrar um tempo. Então, você ter uma agenda, ter ali, hoje eu vou focar nisso, nisso, naquilo. E aí, qualquer demanda extra que surgir, se for muito urgente, você anota ali no dia da agenda. Então, isso ajuda muito e principalmente me ajuda muito eu consegui focar no que eu tô fazendo, porque eu sei que tá ali anotado, tá registrado, eu não preciso ficar constantemente me lembrando. Eu já vou conseguir me lembrar porque tá anotado, porque é algo que eu vou conseguir ver. Eu gosto principalmente de ter uma agenda física, porque ela tá ali do meu lado, eu vou conseguir ver ela realmente, né? Eu vou estar fazendo minhas coisas, eu vou ver ela. Então, a agenda física me ajuda muito por conta disso, mas se você preferir ter uma agenda digital, não tem problema nenhum. O importante é só se lembrar. Eu te recomendo colocar um alarme no início do dia, assim, ver a agenda. E aí você deixa uma aba aberta no computador para sempre se lembrar dela, dessa agenda, né? E ver constantemente as suas tarefas. E assim você vai conseguir focar de uma forma mais produtiva no que você tá fazendo, porque você não tá sempre se preocupando em se lembrar das coisas que você precisa fazer, né? Essas duas coisas, né, desse livro me ajudam muito, mas tem também uma outra coisa que eu aprendi, que também ajuda muito quando a gente tá se sentindo sobrecarregado, cheio de coisas pra fazer, né? E essa outra coisa eu aprendi com o livro Bem-Estar Instantâneo. Então, esse livro tem uma parte, assim, que ele fala, né, a autora fala sobre como lidar com todo esse sentimento de sobrecarga. E uma dessas coisas que a autora diz que ajuda muito é você não focar em fazer as coisas de forma perfeita. Então, muitas vezes a gente cria muita pressão na gente, né? Pra fazer tudo perfeito, pra fazer tudo da forma mais incrível possível. E o que que isso acontece? A gente fica pressionado, a gente às vezes não se sente sobrecarregado, justamente por conta do excesso. A gente pode se sentir sobrecarregado também por conta da pressão que a gente cria para fazer algo perfeito. E isso daí acaba sendo cansativo. Tentar fazer tudo de forma perfeita é cansativo. Às vezes não cansativo no momento, mas cansativo antes. Porque você tá sempre se preocupando, nossa, eu não tenho tal coisa necessária, eu não sei se eu tô pronta, eu não sei se vai dar certo. Então você fica com essa pressão anterior e isso daí acaba te sobrecarregando muito mais do que a tarefa em si. Então ela fala, se permita fazer algo não dá 100% de você naquele momento, dá 90%, 80%, 70%. Então, se permita, tá tudo bem se não funcionar tudo certinho, tá tudo bem se der alguns errinhos, tá tudo bem se não funcionar tudo da melhor forma possível. E dessa forma, incrivelmente, a gente acaba conseguindo fazer as coisas de uma forma melhor do que a gente faria se a gente estivesse tão preocupado em fazer tudo perfeito. Então, isso também é uma coisa que ajuda muito. Você se permitir fazer coisas imperfeitas, se permitir fazer coisas que não são o seu melhor trabalho, que não são a sua melhor tarefa, que não são que você não vai dar o seu melhor, né? Se permitir cometer erros e fazer imperfeições. Então, não ficou lá tão incrível esse vídeo aqui. Tá tudo bem, pelo menos ficou feito, ficou bonitinho, sabe? Claro que não tô falando pra você fazer uma coisa ruim, uma coisa péssima, né? Mas um errinho ou outro dá pra gente deixar passar, não tem problema você ficar constantemente se preocupando em deixar tudo da melhor forma possível e mais perfeita possível. Tá tudo bem se não ficar tudo perfeito, tá tudo bem se tiver algumas imperfeições.
você não precisa se pressionar o tempo todo para fazer tudo perfeito, porque isso é muito cansativo. E você estando com essa sensação de cansaço, né? Você acaba justamente não conseguindo fazer tudo perfeito, né? É meio irônico isso, como as coisas funcionam, né? Então, quando você se pressiona para fazer algo perfeito, você não vai conseguir. Mas quando você se permite fazer algo imperfeito, as coisas saem melhores do que se você estivesse constantemente se pressionando. Então, essas três coisas me ajudam muito. Quando eu tô sentindo todas essas coisas de pressão interna, me cobrando, ou coisas do tipo, né? E também quando eu tenho excesso de coisas para fazer. E eu espero que essas coisas também possam te ajudar bastante. É, Se de fato te ajudaram e forem te ajudar, depois me conta, seja aqui nos comentários ou no meu Instagram. No meu Instagram eu também trago dicas todos os dias, né? Toda semana eu trago dicas novas para você conseguir lidar melhor com você mesmo, ter um relacionamento melhor com você, se amar muito mais. Então, se você não me segue no Instagram, eu te recomendo seguir, porque assim você vai poder ter dicas como essa toda semana ou quase todos os dias. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo!